Olá, meninas! Estamos retornando agora para a segunda parte da nossa aula, que é os exercícios para acamados. Então, nós falamos na aula anterior da importância dos exercícios respiratórios, o que dá para ser feito na criança. A professora compartilhou com vocês lá no grupo, né? Então, tem agora, graças a Deus, a tecnologia, mudanças, tem muitos aparelhinhos, então, tem vários modelos de aspiradores. Quando a criança está com muita secreção, põe o aspiradorzinho lá, puxa, ajuda. A tapotagem, o banho e a inalação, tudo para o conforto dos nossos clientes. Porém, não é só a criança, não. Tem pessoas que elas são mais secretivas. E se for fumante, a dificuldade respiratória com certeza vem, principalmente na época do inverno. Vou compartilhar a tela com vocês, para que vocês possam ver aí o mesmo que a professora. A mensagem que eu vou iniciar nossa aula, ela fala o seguinte: não procure alguém que te complete. Complete a si mesmo. Procure alguém que te transborde. Nós não precisamos de ninguém para nos completar. Deus já nos fez seres completos. Nós precisamos de alguém para que, sim, possa nos ajudar nessa caminhada, em meio a tantas dificuldades que às vezes nós temos, alguém que nos transborde de alegria, alguém que nos faça companhia. Defeitos todos nós temos, mas tem pessoas que elas são muito especiais. A presença delas faz com que os nossos dias se tornem especiais. Então, só relembrando, nunca queira se completar em alguém. Deus já te fez completo. Então, sempre transborde com os outros. Transborde paz, transborde alegria, transborde coisas boas para os outros. Vamos fazer uma pequena revisão? Reflita sobre isso. Vamos fazer uma revisão a respeito de exercícios respiratórios. Então, nós falamos ali, né? O relato quão é importante é a realização da tapotagem, o banho ajuda a fluidificar, não deixar o paciente, somente aquele que é acamado, tem dificuldade de se mexer, de se locomover. O bebê até uma certa idade passa por essa dificuldade. Então, é sempre importante estar realizando a mudança de decúbito, não somente por causa da formação das úlceras, mas além da formação das úlceras, também por causa da parte respiratória. Pulmão muito tempo deitado na mesma posição pode colabar, e aí, ou seja, ele colaba, ele fica com cada vez mais dificuldade de se expandir. Relembrando que nós temos que ajudar o nosso cliente a realizar de preferência pela manhã e à tarde a parte respiratória. Respira fundo pelo nariz, segura, conte até 3, solte devagar pela boca. Se ficou ainda com alguma dúvida, entre em contato com o CRA, assista o vídeo novamente, utilize a apostila como apoio e qualquer dúvida, entre em contato com a professora. Agora, nessa aula, são os exercícios para acamados. Então, assim como a parte respiratória, é muito importante realizar exercício em pessoas que estejam acamadas. Você vai dizer, mas qual que é o procedimento, professora? Eu fico muito preocupada. O cliente, quando ele está acamado, uma das atividades do cuidador é ajudar a pessoa cuidada a se recuperar. Só que tem um detalhe, ajudar alguém a recuperar os seus movimentos, ou seja, a função do seu corpo, que foi prejudicado ou por um acidente ou por uma doença. Só que tem alguns exercícios que dá para ser feito na cama, outros tem que ser na cadeira, relembrando bem que cada caso é um caso. Você pode fazer, mas você tem que manter uma comunicação com o médico. Se ele estiver tendo um acompanhamento com o fisioterapeuta, veja o fisioterapeuta fazer, converse com esse fisioterapeuta, explique a situação. E não fazer por conta própria, tá? Então, relembrando, tem muitos exercícios que, principalmente, a parte das articulações, ou seja, é para melhorar a elasticidade do músculo. Músculo parado é igual elastiquinha de dinheiro. O que acontece com o elastiquinho de dinheiro quando ele fica muito tempo parado? Apodrece. Então, quando você faz assim, que você vai esticar ele, ele já volta e já arrebenta. Então, o que isso quer dizer? Nossos músculos também. Então, pensando nisso, que o nosso músculo é um elastiquinho de dinheiro, que ao fazer exercício ativa a circulação sanguínea, e que a finalidade da gente fazer, qual que é? Principalmente,
por causa da úlcera de pressão, ou seja, as escaras. Então, mexer ali na perninha do cliente, você viu que ele não mexe, ajudar, auxiliar ali é muito importante. Então, esses exercícios, pelo menos 2 vezes no dia, pela manhã e à tarde, assim como os motores, os respiratórios também. Então, esses exercícios a gente falou na aula anterior, a parte respiratória. Mas e essa parte de movimentação? Se a pessoa tem força para fazer sozinho, você vai incentivar. Agora, se ela não tiver, você vai tentar ajudar. Como assim? Ó? A pessoa consegue ficar sentada? Cada caso é um caso. A pessoa consegue ficar em pé? A pessoa consegue fazer esse exercício sozinho? É as perguntas que você vai se fazer. Se a resposta for não, então o cuidador vai ter que ajudar, acompanhando, auxiliando, colocando a pessoa na hora da realização desse exercício. Bom, em suma, é importante ressaltar que esses exercícios, ele tem que respeitar o limite, é de acordo com a idade. Veja se a pessoa ficou ali motivada para fazer, incentive ela, elogie quando ela fazer. Cada vez que ela conseguir fazer, você vai ali motivar ela para que cada vez mais, quanto mais a gente faz, mais libera hormônio, mais vontade ela vai ter de fazer. Só que tem que ser feito como? Da forma correta. Então, exercício motor para um cliente acamado. Bom, vamos começar ali pela parte do pé. Tá vendo ali conforme a imagem está mostrando para vocês? Vamos lá, ó. Então, eu vou dar exemplos, ó. Alguns exemplos de exercícios que pode ser feito com a pessoa pode estar na cadeira de roda, ela pode estar na cama. Se a gente vai começar com o pé, o que você vai fazer? Ali, ó, com os dedos, para cima e para baixo, conforme você está vendo a imagem. Para cima e para baixo, e movimentos de rotação. Para cima e para baixo, rotação. Dedinho a dedinho. Fez isso? Você vai erguer ali e segurar o tornozelo da pessoa. Mesma coisa. Movimento para cima e para baixo. Como se estivesse brecando. E movimentos circulares. Pega o pé e começa a fazer o quê? Movimentar esse pé. O que mais, professora? Então, dobre e estenda uma das pernas. Mexeu com o pé? Primeiro é o pé. Foi lá, mexi com o pé, professora. Tá, então começou no pé. Começou aqui. Perninha. Dedinho. Depois você vai para onde? Pezinho. Fez? Dobre e estenda uma das pernas devagar. Sem fazer isso de uma vez. Isso vai ajudar na circulação. Isso vai auxiliar na parte motora. Ok? Então, essa pessoa está deitada, de preferência, como você está vendo aqui, ó, barriga para cima. Se ela conseguir fazer esse movimento sozinha, assim, movimento de break, movimento redondo. Esse de break é igual de bailarina, como se o pé dele fosse ficar reto. Movimento circular, redondo. 3 vezes. Faz no pé, troca de pé. Movimento bailarina, movimento rotação. Bailarina, rotação, troca de pé. 3 vezes, ok? Fez isso daí, ok. A pessoa ainda continua ali, ó, barriguinha para cima. Dobre e estica a perna dela 3 vezes, ó. Dobrou, esticou aqui, vai para outra perna. Dobrou, esticou, ok. Após fazer isso, você vai deixar a pessoa ficar fazendo sozinha? Não. Lá, ó. Colocou ali o pé da pessoa apoiada na cama para ajudar, unir. Abre e fecha. Ó. Abre e fecha. Bom, primeira vez até a pessoa se acostumar, um dia você pode fazer isso, ela... Professora, é qualquer cliente que eu vou fazer isso? Não. Você vai fazer para aquele cliente acamado, que não tem um fisioterapeuta, ou às vezes o fisioterapeuta pode falar uma vez no mês. Vai lá e chega e fala, Leonice, como é que tá o seu José? Uai, se ele não tiver fisioterapeuta direto, ele não vai conseguir. E se ele ficar muito tempo parado, vai atrofiar. Então, você vai sempre deitar ele de barriga para cima e mexer. Pé, primeiro dedos, pé, calcanhar. Depois perna. Ok? Abriu, fechou. Abriu, fechou. Qual é a outra opção que você tem para fazer?
com bolas, assim, com a bola. Ao invés de você fazer só assim, você fecha, ele abre, você fecha, ele abre. Esse movimento, você pode colocar uma bolinha no meio da perna dele e falar para ele fazer força. Isso ajuda no fortalecimento da parte motora, ok? Só que qual é a atenção que a professora Evelyn quer que você destaque aí? Ao você realizar esse tipo de exercício, respeitar o limite da pessoa. Vamos supor, você pega lá um idoso de 85 anos e quer que ele fique fazendo isso aqui, você vai fazer doer todas as perninhas dele. Então, fez o movimento com a parte de baixo, fez com o pé, com os dedos, com o pé, com o tornozelo, com a perna. Essa mesma sequência, você vai fazer também com o braço. Só que, ó, um dia você faz assim, conforme a professora colocou esse exemplo. No outro dia, se ele puder ficar deitadinho, não precisa pôr o cliente no chão, não, tá? Deixa ele na cama, barriga para cima, pede você mesmo. Já tentaram fazer esse exercício? Como ele fortalece toda essa perna? Só que não é colocar aqui em cima do sofá, não. Deita no chão hoje, tenta fazer essa experiência. É exatamente esse exercício de fortalecimento que você pode fazer com o cliente. Intercale. Um dia você faz esse, no outro dia você faz esse. Professora, eu posso fazer num dia assim e no outro fazer esse aqui, ó? Que é aquele que já tentou fazer, você deita e eleva? É bom, só que a gente tem que, para fazer isso com o idoso, tem que respeitar o limite dele. E você pode fazer para criança também. A criança adora fazer esse tipo de exercício. Põe uma musiquinha, faça com ela ali durante o dia. Só que, ó, sempre ali acompanhando, cuidado com a coluna. Fala para a pessoa não forçar muito. A hora de erguer, quando for descer, desça devagar. Ok? Então, se assim como foi trabalhado com dedos, pés, tornozelo, perna, agora vamos para braço e mão. Como assim? Porque trabalhar só a parte de baixo, não, ó, assim, você pode sentar o seu cliente e vai pedir para ele erguer o braço, o máximo que ele pode. Às vezes ele vai conseguir chegar assim. Solte devagar. De novo. Solte devagar. Não é? Abaixa e sobe. Devagar. Você vê que ele vai falar, ai, 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 doeu minha coluna? Não faça de uma vez. Solte devagar. Faça essa mesma sessão. Vamos supor, fez ali com o braço, vai, senta, fecha ele ali. E essa ação, fez uma vez, ai, foi gostoso. Então, faça a primeira parte de baixo, depois você faz a parte de cima. Dedo das mãos. Movimente a mão dele. Ali. Ok? Começa a mexer nas mãos. Ok? Movimentos circulares, devagar. Se a pessoa conseguir fazer assim com o braço, vá, põe lá em cima, solta. Põe lá em cima, solta. No começo, você vai fazer isso aqui, você ajudando ele. Depois de uma semana, é ele que vai fazer sozinho. Depois de algum tempo, você vai começar com pequenos pezinhos. Mas isso a professora vai ensinar numa outra aula. Ele vai fazer esse mesmo movimento, mas ele vai começar com pequenos pezinhos. Só que, a princípio, para que não doa as costas dele, você tem que começar você fazendo junto com ele. Não deixar ele fazer sozinho, ok? Relembrando. Dedos, pés, tornozelo, pernas. Aí você vai subindo. Mãos, movimentos circulares, braço, sempre lembrando do respeito ao limite. No pé, o que é importante saber no pé? Esse movimento assim, ó, quando a professora falou tipo bailarina, ele não serve só para esticar a musculatura, ele serve para auxiliar no retorno venoso também. É muito bacana. Essa parte que eu falei, lembra da parte respiratória? Na aula passada que a professora deu a bolinha e falou, segura a bola e respira até chegar lá em cima. Ele também
ajuda esse exercício, você pode pedir para o cliente, na hora que você estiver erguendo a perna dele, ele vai enchendo o pulmão de ar. Segura aqui, parou lá em cima. Quando você for soltar, você fala, solta o ar. Esse exercício, ele pode ser tanto um exercício para a parte de respiratória, quanto para a parte de alongamento. Não realize um exercício com o cliente sem primeiro realizar alongamento. Então, isso é uma forma de se alongar devagar. Por isso que depois você vai melhorando. Conta até 5 lá em cima, solta devagar. Conta até 5, solta. Ok? Ficou claro até agora? Então, após você trabalhou com esse cliente aí, perna, braço, a parte respiratória, vamos ler, esse cliente está muito tempo parado. Você vai falar com ele, é claro, tudo isso com muito jeitinho, muito devagar. Se esse cliente tiver problema na coluna, para que não prejudique a coluna dele, você vai fazer como? Alongamento. Ali, ó, na imagem, você está vendo assim. Só que você vai segurar. Ó, conta até 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai colocar a mão aqui atrás, contar até 10. Lado direito, até 10. Lado esquerdo, 10. Depois, ombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pois é o contrário. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois, relaxa a musculatura. Tudo isso é para alongar os músculos. Então, se você tiver com a sua postura na mão, você vai observar que quando você fazer um exercício no pé, essa sequência de você movimentar os dedos do pé para cima e para baixo, movimentar em rotação, igual eu falei para vocês, tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, o limite de cada um. A hora que você for fazer isso, segura o tornozelo da pessoa que ela estiver fazendo ali, para cima, para baixo. Na parte das pernas, dá para você fazer? Dá. Da hora de dobrar e estender a perna, conforme eu estou mostrando aqui na imagem para vocês, ó. Repita esse movimento sem bater no calcanhar, tá bom? Aqui, quando você for pôr o pé da pessoa na cama, movimentos sempre devagar, principalmente se você estiver lidando com idoso, tá bom? Tá ali a sequência, vai fazer movimento de erguer e abaixar o braço, conforme vocês estão vendo aqui na imagem. Faça esse movimento devagar, sempre movimentos de acordo com a pessoa. Aqui no pescoço, principalmente se cliente se tiver muito problema na coluna, sempre devagar. Peça para ele olhar para cima, pede perdão dos pecados, conta até 10. Se ele tiver dificuldade de ficar com a cabeça para cima, pede para ele segurar esses 2 dedões e colocar aqui, ó. Façam comigo, ó, aqui. Conta até 10. Depois, contou até 10, aí vem aqui. Tudo sempre devagar. Ok? Então, a professora falou aqui no começo ao fim, são exercícios que você pode fazer com o seu cliente. Converse com o fisioterapeuta dele, se não vai ter nenhuma restrição, ele vai sempre falar. Toda vez que for fazer, comece ali devagar. Ó, vou mostrar a sequência para vocês novamente. Vamos fazer exercício? Pé e perna. Você já não vai começar erguendo a perna do cliente, você vai começar pelo dedão, ok? Movimente os dedinhos, e vai pedir para ele fazer esse movimento, para cima e para baixo, para cima e para baixo. 10 vezes, para cima e para baixo, ok? Fez, você vai segurar, você vai para o tornozelo, você segura o tornozelo dele e pede para ele fazer movimento assim, ó, redondo. É que não tem como a professora erguer o pezinho dela e fazer o movimento para você ver. Mas é esse movimento, você vai segurar o calcanhar e ele faz um movimento redondo. Continuou. Aí você vai para a perna, devagar, sem bater. Cuidado na hora que você está fazendo isso daqui, você já vai observando se esse cliente está com alguma feridinha, se ele está com alguma sensibilidade no pé. Então,
Alguns desses exemplos aqui, ó, dedo, calcanhar, movimento de perna. Você pode fazer aqui, ó, pede para ele dobrar o joelho, pedir para ele abrir o máximo que ele pode, você fecha, ele abre, você fecha. É para mexer com essa musculatura interna. Tem uma bolinha lá, melhor ainda, ó. Pede para ele fazer força fechando. Então, isso aqui é ótimo. Por quê? Se esse cliente não tem condição de ter um fisioterapeuta, não ter ninguém em casa, e o fisioterapeuta mostrou para você como faz, com certeza, se você fizer da forma correta, não vai ter problema nenhum. Ó, deite ele, pede para ele erguer a perna sem você segurar. Vê que conte até 10 com a perninha para cima, desce. Ergue a outra para cima, desce. Depois que ele conseguiu, se você vê que ele consegue, ó, estica os braços, ergue o quadril, e esse movimento vai fazer o quê? Vai fazer com que trabalhe toda essa musculatura. Aqui, só relembrando, depois que movimentou a parte de baixo, tem que movimentar a parte de cima. Mão, cotovelo, ombros, pescoço, para que não sinta dor. E ainda, depois que movimentou cabeça, pescoço, aí você vai, ergue o braço do cliente, é aquela hora que você pode fazer isso. E segurar, pede para ele respirar fundo quando estiver erguendo, solte devagar. Ou ele pode fazer, como eu mostrei para vocês na imagem anterior, fazer isso com a bola. Um dia faz com o braço, outro dia faz com a bola. Só que independente, agora vem a parte da recomendação. Quais são os exercícios que não são recomendados? Desculpa, quando os exercícios não são recomendados? Eu não vou contar para vocês que eu vou perguntar isso lá na atividade. Então, assim, quando os exercícios não são recomendados? Guardem aí. Como a gente já falou em várias aulas, exercício é importante? É. Porém, ele é importante para quê? É para a conservação da saúde, é para o bem-estar que se faz exercício. Porém, se a pessoa tiver acamada, ou seja, ela deve se movimentar. Isso aí você fala, professor, isso aí eu sei. Porém, tem um detalhe, tem algumas recomendações. E essas recomendações, ou seja, é contraindicação. Não se faz exercício em acamado quando a pessoa acabou de comer. Ou seja, barriga cheia não é hora de fazer exercício, ok? Outra coisa, ela pode vomitar. Você começa a mexer ali com a pessoa, ergue o braço, ergue a perna, daqui a pouco ela tem câncer de vômito. Então, pós-refeição, não é recomendado. Tomou algum medicamento, ele está com sonolência. É uma recomendação médica ou um efeito adverso. Para o cliente com sonolência, não é recomendado fazer exercício físico, não. Qual que é a outra recomendação? Se o paciente tiver com febre. Febre, porque o exercício ele já aumenta. Tá com febre, a gente não sente disposição para poder mexer com o corpo. Então, só relembrando, cliente com febre, não se realiza exercício físico. Ou ainda, isso vai fazer aumentar mais ainda. Pressão alta, ou tá com a pressão desregulada. Ele sabe que a pressão dele não tá boa. Fazer exercício com a pressão que não tá regulada, ao invés de trazer benefício, pode ser pior. Então, pensando nisso, cliente com pressão alta não se faz. Então, antes de qualquer exercício, com qualquer pessoa, independente da idade, é necessário consultar quem? O médico. Consultou o médico liberou, aí você vai seguir as recomendações do médico. Primeiro controla a pressão, depois faz exercício direito. Como assim? Quando o cliente não está acamado, pede-se para que se faça o exercício para regular. Quando o cliente está acamado, para fazer qualquer tipo de exercício, precisa da liberação do médico para ser feita. Precisa ver como está o exame desse cliente para que possa ser feito, ok? Então, até agora, o que a gente falou? Alguns exemplos de exercício que a gente pode fazer com a pessoa acamada. Ou ainda, o que a gente pode fazer? Se a pessoa está sozinha ali, e aí não tem quem faça, então a ajuda do cuidador, às vezes a pessoa sabe fazer, mas ela precisa de uma ajuda, ela quer se sentir segura com alguém ali. Então, o que o cuidador tem que estar atento?
alguns exercícios não podem ser aplicados pelo cuidador, só pode ser aplicado pelo fisioterapeuta. Aí você vai dizer, professora, como que eu vou saber? Converse com o profissional que cuida do seu cliente. Tem alguns clientes que eles são acompanhados por home care. E o home care, às vezes, não cobre o cliente, o fisioterapeuta indo lá todos os dias. Entendeu? Mas tem o acompanhamento do físio. Converse com o fisioterapeuta. Ele vai te passar quais são as orientações e o que deve ser feito. Ok? E ainda com liberação médica. Bom, então, se nós já entendemos que o exercício ele é importante para poder melhorar ali a qualidade de vida do cliente, tem dúvidas ainda? Quando terminar a aula, a professora vai postar ali para vocês alguns vídeos, se vocês quiserem assistir, ou se vocês conhecerem algum vídeo a respeito de movimentos. O importante é, qualquer movimento que você for fazer, tem que realizar alongamento. Lembrando bem, começando lá pelos dedos, calcanhar, ou seja, os pés, pernas, depois braços, mão, ombro, cabeça. E ainda, quando estiver fazendo alongamento, já trabalhar a parte respiratória do nosso cliente. Próxima aula, o que nós vamos ver? Nós vamos falar a respeito de treinar exercícios de equilíbrio. Por que idoso tem que trabalhar equilíbrio com ele? Lembra lá das primeiras aulas, quando nós falamos dos elementos da psicomotricidade? O equilíbrio é um dos elementos. Esse idoso, nós vamos falar na próxima aula, de acordo com a idade dele, se você não ajudar ele com o equilíbrio, ele vai começar a cair. E pior, pode ser andando na rua, pode ser no banho, mas nós vamos falar esse assunto na próxima aula. Como que eu posso fazer? Quais são esses exercícios de equilíbrio para que eu possa treinar com esse cliente? Então, próxima aula vai estar imperdível. Vou fazer uma pergunta. Leonice, Liana, Dariane, Jéssica, Juscelie, Valdirene, a respeito desse assunto que nós falamos aqui na aula. Ficou alguma dúvida? Dúvida, Não, Liana? professora. Não, professora. Dúvida, Dariane? Não, pro. Não. Não. Juscelie? Jéssica? Não, professora, eu entendi tudo. Ok. Valdirene, dúvidas? Não, professora. Bacana. Interessante ele saber que o nosso cliente, nós podemos realizar algumas atividades, porque é a atividade profissional do fisioterapeuta. Porém, se você está acompanhando esse cliente ali, tem alguns exercícios que não vai interferir no tratamento, entendeu? Então, por isso que eu falei, tem que ser liberado pelo médico e orientado pelo fisioterapeuta. Se vocês não têm dúvida em relação ao que nós falamos aqui na aula, eu vou deixar aqui um carinho para vocês, dizendo que eu não quero que vocês esqueçam que eu gosto muito de vocês, que eu tenho um carinho especial por todos vocês, que peço a Deus que em breve nós possamos estar juntos novamente. Não tem nenhum retorno, não tem nenhuma data. Assim que tiver, CRA, a coordenação, vai entrar em contato com vocês, falando quando será retornado para o presencial. Até então, continuamos as nossas aulas remotas e vamos falar na próxima aula, então, a respeito dos exercícios de treinamento de equilíbrio. Como eu posso fazer esse exercício? Então, eu me despeço desejando a vocês uma excelente semana, que Deus os abençoe. Mais uma vez, Valdirene, muitos e muitos anos de vida e bênçãos sobre sua vida. E cada um aqui se fez aniversário e não contou para mim, ó, vai apanhar, nada brincadeira. Fiquem todos com Deus. Nesse momento que vocês puderem, estudem um pouco mais. A professora está à disposição. E eu digo para vocês, todos esses momentos difíceis que todos nós estamos passando, vai passar. Porque não há tristeza que dura para sempre, não há alegria que dure para sempre, nem tristeza que dure para sempre. Tudo vai passar. E eu tenho certeza de uma coisa, eu serei a lembrança de vocês nesse momento, mas eu quero ser a lembrança boa, não a lembrança ruim, ok? A recíproca é verdadeira, prof.
Oi? Isso é verdade. A resposta é verdadeira. É verdadeiro por todos vocês. Então, ó, um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Ó, tem atividade que a professora vai colocar lá no grupo agora. Aproveitem para fazer enquanto está fresquinho aí na mente. Vai que surgir alguma dúvida, vocês perguntem para mim. Já vou colocar lá no grupo, ok? Beijo, fiquem com Deus.